A ligação entre Lula e o presidente americano Donald Trump abriu caminho para um diálogo inédito entre Brasil e Estados Unidos desde o anúncio do tarifaço há mais de 2 meses. A reportagem é de Luciana Amaral. Lula usou a ligação para quebrar o gelo com Donald Trump, relembrando a boa química entre eles que relataram ter sentido durante a Assembleia Geral da ONU no mês passado. O presidente brasileiro também reforçou que os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil e pediu o fim da sobretaxa de 40% a produtos nacionais e das sanções a autoridades brasileiras. O presidente Lula afirmou ainda que os dois concordaram em se encontrar presencialmente em breve e disse ter sugerido uma reunião na cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático. Lula também relatou ter reiterado a Trump o convite para a COP30 em Belém e se colocou à disposição para ir aos Estados Unidos. O vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acompanharam a reunião, que durou cerca de 30 minutos. Os dois avaliaram a conversa como positiva. Então, estamos muito otimistas aí que a gente vai avançar. E o presidente Lula destacou a disposição do Brasil para o diálogo e para a negociação. Na Casa Branca, à tarde, Donald Trump exaltou a ligação com Lula. O responsável pela negociação no governo americano é o secretário de Estado, Marco Rubio. A decisão indica o tom das demandas da Casa Branca, já que a diplomacia americana foca em geopolítica e não costuma assumir a liderança em questões comerciais. Bolsonaristas celebraram a nomeação de Rubio por conta das críticas públicas que ele já fez ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo e também a governos de esquerda na América Latina. O Itamaraty, no entanto, avalia ser preciso afastar conclusões precipitadas e manter o perfil discreto das negociações. Marco Rubio é um político de carreira do Partido Republicano. No Congresso, ganhou notoriedade na Comissão de Relações Exteriores e era visto como moderado, inclusive por adversários democratas. Quando entrou na equipe de Trump, porém, adotou posições similares às do chefe e ganhou ainda mais espaço, acumulando o cargo de assessor especial de segurança nacional. Roberto Azevedo, que permita a correção, está em Connecticut, né? Não em Washington. Roberto, saldo positivo do dia ou esse Marco Rubio pode, de alguma maneira, jogar contra? Acho que com certeza é saldo positivo, né? Nós tivemos aquele primeiro encontro. 30 minutos é melhor do que 30 segundos, né? Vamos começar por aí. E em Nova York houve essa primeira abertura, eu acho que foi uma oportunidade que se descortinava, né, para o diálogo bilateral, que era inexistente até então, né, completamente. E havia muitas dúvidas de lá até aqui se nós teríamos efetivamente uma continuidade desse processo de aparente distensão política, né? Essa conversa de hoje foi muito boa. Mais do que o que a gente vê nas linhas, né, dos vários comunicados, é o tom, né? O tom, sobretudo norte-americano. O presidente Trump postou depois nas redes sociais o seu entendimento do que aconteceu na conversa. Foi um tom muito positivo, muito descontraído e falando da possibilidade, né, de um futuro não muito distante, como ele colocou, não muito distante, encontros presenciais tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Até eu acho que um repórter tentou ver se esse no Brasil significava COP30. Ele pulou fora, né? Ele só disse que eventualmente em algum momento ele estará no Brasil. Ele não disse quando exatamente. Então esse é um lado positivo. O lado negativo, a meu ver, potencialmente negativo, é a indicação do secretário de Estado, Marco Rubio, como interlocutor, porque quando nós estivemos lá em Washington, eu tive no Departamento de Estado, especificamente, com a delegação da CNI, e nos foi dito com muita clareza que todos os outros países eram o Departamento de Comércio, era o Departamento de Tesouro que conduziam as negociações. No caso do Brasil, especificamente,
era o Departamento de Estado. Por quê? Porque tinha a dimensão política muito forte, predominante, né, no caso das tratativas com o Brasil, e, portanto, o Departamento de Estado tinha essa liderança na condução dos diálogos com o Brasil. O que faz entender, o que dá a entender de que a nomeação do Marco Rubio pode estar indicando que a dimensão política continua, mas isso a gente vai ter que ver. Vamos esperar, vamos ver como é que as conversas evoluem daqui para frente. Você, Welber, aí de Washington, o que você notou? Pelo menos aqui há uma leitura de que o Rubio, eu estou falando de Palácio do Planalto e Itamaraty, ele tem apenas uma função de coordenação e que o secretário de Comércio, o Lutnick, e o secretário do Tesouro, o Scott Bessent, vão continuar tocando ali as negociações com seus pares aqui no Brasil. Mas aí de Washington, o que deu para você perceber de sentimento da Casa Branca? A política vai continuar interferindo? Vai ter Bolsonaro, julgamento no meio? Ou a partir de agora a conversa é só no ponto de vista econômico e comercial? Bom, primeiro, boa noite, obrigado de novo pelo convite e alguns comentários da percepção daqui. Primeiro, desde manhã já havia uma especulação sobre essa conversa, já se sabia desde ontem que a Casa Branca e o Itamaraty tinham organizado a conversa. Foi muito interessante que, apesar de que durante a conversa, inclusive, o Trump tenha mencionado que o Rubio seria uma boa pessoa para conduzir essa negociação, o que é muito diferente do que está acontecendo com a Europa, com a China, onde o principal negociador tem sido principalmente o Bessent, o secretário do Tesouro, acompanhado pelo Lutnick, o secretário do Comércio, e pelo USTR, o Greer. Então, essa ênfase no Departamento de Estado mostra a continuidade da relevância dos temas políticos que vão continuar sobre a mesa. Agora, a conversa foi muito boa, todas as informações que nós temos aqui da Casa Branca foi que o presidente Trump ficou muito entusiasmado com a conversa com Lula, de um lado. Lula continua sendo e mostrando ser um grande negociador. Mas um outro tema interessante que nós temos que chamar a atenção é que tem 15 dias, pelo menos, desde aquele encontro nas Nações Unidas, que nem o Rubio e nem aos seus assistentes principais, como é o caso do subsecretário Landau, voltaram a fazer críticas ao Brasil ou a falar de temas sobre o Brasil. Então, daí se espera pelo menos um pouco mais de pragmatismo, sabendo que essa negociação vai ter que ter uma presença do presidente Lula. Foi importante o presidente Lula dizer que está disposto a encontrá-lo, né, rapidamente. Esperamos que isso possa acontecer e que provavelmente qualquer redução dessa tensão só vai continuar graças ao contato que se estabeleceu entre os dois presidentes, como o Roberto lembrou há pouco. É isso. Roberto, eu queria ouvir o que você espera, assim, qual é o grau de otimismo que os empresários brasileiros podem ter. Há dois setores específicos, a gente vai até falar disso mais para frente, café e carne, por exemplo, mas desde o começo do Tariface, você sempre dividiu essa preocupação conosco aqui, havia um receio de com qual estratégia o Brasil não só responderia a Trump, mas se colocaria nesse novo mundo de acordos comerciais. Onde é que você enxerga realismo e coisas factíveis nessa o que pode ser uma nova relação dos Estados Unidos com o Brasil? Do ponto de vista do setor privado, né, mais especificamente, o que claramente existe é um certo otimismo, né, em função do canal estar sendo aberto, de finalmente haver a possibilidade de uma conversa mais pragmática, focada nos temas comerciais, nos temas econômicos. Então, tem uma certa perspectiva até otimista, vamos dizer assim. Agora, a realidade é a realidade, né? Nós temos que ver como que isso vai acontecer. Eu, quando estive da vez passada em Washington, conversando com o pessoal do STR, me foi dito com muita clareza, falaram, olha, Roberto, embaixador, né, que eles me chamavam ainda, vai ser uma negociação muito atípica, né? Porque, e é verdade, não é muito claro quais são as demandas americanas, o que os americanos gostariam de obter nessa negociação com o Brasil. Até aquela primeira carta lá atrás, do presidente Trump e do presidente Lula,
só mencionava 3 pontos. Mencionava a questão do ex-presidente, mencionava a questão de mídia social e mencionava a questão da tarifa do etanol. Fora isso, não tinha nenhuma outra aparente demanda, né, sobre a mesa. Então, eu acho que o maior desafio do setor privado e do próprio vice-presidente e demais é entender como se desenvolverá essa negociação, como se preparar para essa negociação, o que pode estar sobre a mesa, né? Eu acho que esse é o principal desafio de qualquer um que esteja pensando em travar uma negociação deste. Cada um sabe o que cada setor quer, o que cada empresa quer, mas a negociação é muito maior do que isso. Daniel? Não, Caio, só se eu puder me meter já aqui na conversa a partir da deixa do Roberto Azevedo, o Trump muito raramente chega a um acordo e termina uma negociação sem poder entregar claramente alguma coisa, ou pelo menos sem dizer aos eleitores que ele conseguiu chegar a alguma coisa muito sólida e muito palpável. No caso de uma negociação com o Brasil, seja algo na linha política, que dificilmente vai conseguir, seja do lado econômico-comercial, o que ele pode vender para os seus eleitores, para a opinião pública americana, como algo em que os Estados Unidos ganharam na negociação com o Brasil? Essa é uma pergunta. Para quem? Para o Weber. Pode. Bom, vamos lá. O Daniel tem razão nessa situação, que é o seguinte: em todas as negociações que foram feitas até agora, principalmente com o Japão, com o Reino Unido, com a Europa, com os grandes parceiros econômicos, o Trump teve algum número para mostrar. Ele mostrou, seja na parte de acesso à carne americana no Reino Unido, ou a produtos agrícolas no Japão, a questão de acesso ao mercado europeu. Houve números colocados sobre a mesa na parte econômica e comercial. No caso do Brasil, nós temos duas complexidades, ou várias complexidades. A primeira é que, no que se refere à relação bilateral, os Estados Unidos já têm um superávit. Então, essa não seria uma reclamação inicial como há contra a China ou a Europa, por exemplo. Então, acesso ao mercado brasileiro é bastante aberto já, e o Brasil teria que, eventualmente, ter alguma coisa na área de defesa, ter alguma coisa na área de aeronaves, que já existe uma interface grande, tanto do lado da Embraer quanto do lado da Boeing. Haveria que buscar aí algo que se pudesse colocar sobre a mesa. Na questão das Big Techs, é um emaranhado de normas que nós estamos discutindo atualmente no Brasil, que vai desde redata até questões sobre concorrência, até questões sobre adultização, e tudo isso, evidentemente, tem uma pressão contrária das grandes empresas tecnológicas norte-americanas, que também terá que ser colocada sobre a mesa. E nós temos outras questões, como é o caso de terras raras. Os Estados Unidos já demonstraram interesse, há um temor muito grande de controle pela China, e isso também provavelmente vai ser objeto de negociação. Então, são vários temas não comerciais, ou não só comerciais, que o Brasil vai ter que organizar, ao lado, provavelmente, de uma visão sobre o papel do Brasil e da China na América Latina, que é um tema que o Marco Rubio sempre tem tratado. Esse é o primeiro grau de complexidade. Do outro grau de complexidade é as várias situações dos setores exportadores brasileiros. Nós temos setores exportadores, como é o caso de aço, alumínio, cobre, que estão sendo afetados pela 232, não apenas por medidas brasileiras. Nós temos a investigação da 301, que pode redundar em novas medidas contra o Brasil. Nós temos várias questões relativas a medidas antidumping, compensatórias, embargoadas, que também afetam empresas brasileiras, além de medidas aduaneiras de interpretação do CBP, que estão acontecendo agora com várias empresas que nós estamos atendendo. E, finalmente, tem a questão da Lei de Emergência Econômica, que inclusive vai ser julgada pela Suprema Corte Americana, provavelmente no começo de novembro. Então, são várias facetas de negociação que o Itamaraty vai ter um grande trabalho de colocar sobre a mesa e coordenar com os setores brasileiros interessados. Um ponto interessante, Weber, porque conversando com empresários hoje, inclusive clientes de vocês, a minha ideia é assim, todos gostaram da ligação porque perceberam que houve uma mudança do ponto de vista até institucional. Até aqui era quem dominava a conversa com a Casa Branca, aparentemente, era o filho do ex-presidente
e o jornalista Paulo Figueiredo, né? Na medida em que eles se falam e Trump tem essa reação e o Bolsonaro nem aparece na conversa, a conversa passa a ser entre dois presidentes da República. Então, quanto a isso, há uma leitura de finalmente, né, quase que com um respiro. Foi o que a gente falou aqui tantas vezes nesse debate. Agora, o receio é exatamente essas várias frentes. Porque qual é a reação esperada? A reação que os empresários vão acompanhar é a de Donald Trump. Porque para muita gente ficou claro que Trump muda de ideia, porque no começo ele recebia os parabéns dos seus radicais, de dizer isso mesmo, aperta o Brasil. Essa chave mudou porque ele deve ter começado a receber mais pressão do que parabéns, e ele não gosta disso. Então, ele muda a chave e diz, vou fazer negócio com o Brasil, porque ele já foi convencido de que isso é melhor. Agora, o que ele vai pedir, qual dessas frentes vai se colocar diante do Brasil? Então, no final, os elementos de incerteza continuam sendo maiores do que o alívio por exemplo, a elevação da institucionalidade da relação. E certamente chegou ao ouvido dele, né, de que toda essa operação do Eduardo Bolsonaro lá, primeiro, jogando o Brasil mais ainda próximo aos chineses, à China, elevando ali a chance de reeleição do presidente Lula, né? Jogando também, aumentando ali a popularidade, dando um discurso para o presidente Lula e vendo um movimento semelhante no Brasil ao que os outros países, né? Austrália, México, que acabaram tendo o mesmo caminho. O Roberto, na sua experiência, você mesmo já negociou diretamente com o Donald Trump, quando você comandava a OMC. O que a gente espera agora? Os próximos passos? É definir o local? Vai ser na Malásia, vai ser na Casa Branca, vai ser em Brasília, vai ser em Belém, né? Ninguém acha que vai ser em Belém durante a COP, mas o que tem agora para nos atentarmos nos próximos passos? Ou é a diplomacia de cada lado organizando pontos possíveis para serem negociados? A bola está com quem agora? Acho que está com os dois lados, né? Eu acho que uma etapa que vai ter que ser cumprida é identificar o que está sobre a mesa, né? E os últimos contatos que eu tenho mantido com os próprios americanos, e o Welber em Washington, não sei, talvez possa complementar até nessa área, mas os meus contatos indicam que eles ainda não têm muita clareza sobre exatamente o que estaria sobre a mesa, o que seria demandado, o que poderia ser ofertado. Aquela história da pergunta do Daniel, por exemplo, né? O que pode ser apresentado como uma vitória, isso é muito importante. O presidente Trump não vai negociar com o Brasil na expectativa que no final das negociações ele não vai ter nada a apresentar. Ele vai ter que mostrar que ele conseguiu alguma coisa importante, que os Estados Unidos saíram vitoriosos nessa negociação. E, em geral, isso significa acesso ao mercado brasileiro em produtos ou de uma maneira geral, ou em determinados temas. Significa anúncios de investimentos nos Estados Unidos, significa anúncio de compras de produtos americanos, podem ser aviões, podem ser maquinários, pode ser um monte de coisa, e tudo isso vai ter que ser empacotado e não há clareza neste momento sobre o que estaria sobre a mesa e o que poderia ser esse pacote final de negociações. Esse, eu acho, é o maior desafio que nós temos hoje. Acho que o setor privado pode ajudar muito a desenhar os parâmetros de um pacote dessa natureza que eventualmente seria negociado entre os dois governos. Nas negociações anteriores, o que a gente viu é que as etapas técnicas elas vão avançando, vão negociando, e o presidente Trump, na verdade, ele aparece no finzinho, né? Como foi no caso da União Europeia. Ele se materializou nas últimas 24 horas para bater o martelo e dizer, gostei, a negociação foi legal, temos um bom pacote, está tudo aprovado. Ou seja, a maior parte do caminho vai ser percorrido por essas instâncias técnicas dos dois países para que o resultado seja sacramentado, possivelmente em nível presidencial, se o presidente Trump achar que o resultado é bom, né? É algo que ele consegue vender politicamente nos Estados Unidos. O Welber, o Roberto te lança ali a questão também sobre esse pacote final, o que você apostaria? Você já trouxe um rol amplo de possibilidades, principalmente do lado brasileiro, mas do lado americano, o que pode vir? A gente pode separar aí algumas questões. Uma delas vai ter que vir, é uma discussão, inclusive, que não constará do acordo, que vai ser a questão geopolítica e o interesse que os Estados Unidos têm, inclusive, estão entendendo cada vez mais o Brasil como uma
elemento de estabilidade na América do Sul. A outra será entender que muito do que foi dito para o governo Trump sobre a política brasileira não é verdade, eles estão se dando conta disso, isso é visível aqui, tá? Em segundo lugar, você vai ter, sim, algumas concessões do Brasil que provavelmente vão envolver tarifas diferenciadas de um lado e de outro, como aconteceu, inclusive, com a União Europeia, no que se refere a acesso a mercados, e como o Roberto falou, alguns compromissos de compra, inclusive números que possam ser anunciados, que talvez até já existem no caso de compras de defesa, por exemplo, e que precisariam aparecer agora como uma vitória, eventualmente, para o governo americano. E você tem um terceiro ponto, que são os lobbies setoriais. E aí tem muito de participação da indústria brasileira, muito da indústria brasileira se fazer presente. E eu até conto para vocês como, às vezes, o Brasil é desconhecido aqui em Washington. E falando hoje como negociador americano, e eu falando da inflação nos Estados Unidos, como o Brasil poderia colaborar contra essa ascensão da inflação de preços aqui nos Estados Unidos, e o negociador americano me dizendo, não, a gente poderia pensar, inclusive, em criar uma exceção para a banana brasileira. E eu falei, o Brasil não exporta banana. Então já começa aí uma falta de conhecimento sobre a economia brasileira e a contribuição brasileira do que pode ser uma negociação na área comercial. Daniel, yes, we have banana, mas a gente não exporta banana. Yes, we have banana, mas não exportamos. Daniel, bem brevemente, para a gente finalizar, qual que é a visão que o Brasil tem do Marco Rubio? Então, se a gente for pensar em governo, é óbvio que a preferência seria negociar com Scott Bessent, com Howard Lutnick, com Jameson Greer, que já tem pontos mais estabelecidos com o Brasil. Mas o que o governo brasileiro está dizendo e enfatizando? Primeiro que o Marco Rubio, apesar de um crítico muito forte do PT, dos governos de esquerda, do Lula, não é um político suicida. Ele tem pretensões altas, está num governo que é um governo todo muito obediente ao líder máximo, que é Donald Trump, e se ele recebe orientações, instruções para negociar com o Brasil, ele não é louco de fugir do script. Um outro ponto, ele conhece Mauro Vieira desde os tempos em que ele era um senador. Mauro Vieira era um embaixador do Brasil em Washington. No auge dessa crise, Mauro Vieira foi recebido, é verdade, fora do Departamento de Estado, no escritório ali, nas imediações do Departamento de Estado, mas foi recebido pelo Marco Rubio. Então, existe o mínimo ali de cordialidade, de contato. A questão é ver quem o Marco Rubio traz para a mesa, se é a parte mais maga dos seus assessores do Departamento de Estado ou se ele acaba sendo ali um negociador de última instância, alguém que vai só catalisar, empacotar, no final das contas, essas demandas todas do resto do governo americano.